Olá e sejam muito bem-vindos à nova edição do Salto Ofensivo, a edição 40. E eu vou aproveitar agora que a off-season e assim uma altura um bocado mais parada na NBA em que não existe assim tanto content para produzir, para fazer algo que, se o podcast continuar todos os anos, ah, penso que vou fazer sempre isto, que é fazer o redraft do draft há 4 anos atrás. Basicamente os jogadores que agora receberam as extensões, ou receberam o ano passado, ou estão agora a receber novos contratos. Ou seja, como seria se o draft fosse feito agora? Eu fiz da lotaria não, eu fiz na verdade as duas rondas, mas penso que não tem interesse também ir às duas rondas. Fiz as duas rondas principalmente para ter uma noção das maiores subidas ou maiores descidas, mas acho que vou só dedicar-me ao top 30 e, e pronto, e depois no final dizer quais foram os jogadores que subiram mais, jogadores que desceram mais de acordo com o draft que eu faria se fosse agora. E bem, acho que podemos já começar e com a pick 30, que seriam os Los Angeles Lakers, a minha pick seria sinceramente para Edmond Sumner. Uh, Pronto, acho que não há muito a dizer. Foi um jogador que subiu imenso em relação ao draft dele. Foi dos jogadores que subiu mais até. Uh, Estamos a falar da pick 52, se não me engano. No caso de Edmond Sumner, está nos Pacers e apesar de não jogar muito, quando joga é bastante decente. Já deu minutos bastante importantes até. Já jogou em situações importantes e pronto, acho que já superou as expectativas que havia para a pick em que foi selecionado, pelo menos pelos Indiana Pacers, de certeza que não esperavam e acho que já contribui imenso e pronto, penso que se o draft fosse feito agora, estamos a falar de um jogador que provavelmente estaria na primeira ronda. Depois, pick 29 para o San Antonio Spurs e aqui eu escolhi Semi Ojeley. Semi Ojeley que foi na verdade um, a pick 37. Um, Aqui seria a pick 29, estamos a falar também de um pequeno aumento. A Semi Ojeley que já jogou alguns minutos importantes, seja pelos Celtics, por onde passou. Uh, e pronto, mais uma vez, um jogador que também pode contribuir, que superou um bocado as expectativas. Este aqui, mais ou menos, de acordo, superou um bocadinho, não muito. No entanto, estamos a falar de um jogador que parece-me que vai ficar na liga durante algum tempo. E, e lá está, penso que alguém que subiu um bocado. Depois com a pick 28, também um dos jogadores que mais subiu no meu draft. Eu com a pick 28 escolhi aqui Sterling Brown. Sterling Brown que foi na verdade a pick 46. Se calhar aqui não sei qual é a perspectiva geral de Sterling Brown, sinceramente. No entanto, eu gosto bastante de Sterling Brown. Acho que é um jogador que tem muito a oferecer à liga em geral. Acho que o lugar dele na liga. Acho que vai ser um jogador que vai estar ainda bastante tempo na liga por causa do que consegue oferecer dos dois lados do campo. Um 3D que, apesar de não ser excelente em nenhum dos lados, é um jogador mais que completo de cada lado para conseguir contribuir. Já o fez quando esteve nos Bucks, terá agora uma nova oportunidade e mais um jogador que superou as expectativas e acho que também mais um jogador que vai ficar durante muito tempo na liga, na NBA, de certeza. E pronto, seria neste momento quase certeza, pelo menos na minha opinião, uma pick de primeira ronda. Depois com a pick 27, outra pick de segunda ronda que para mim seria uma pick de primeira ronda. Estamos a falar da pick 40 do Dwayne Bacon. Dwayne Bacon que para mim também já deu minutos bastante positivos quando nos Charlotte Hornets. Jogou bastante bem e acho que é um jogador que se calhar tem passado um bocado despercebido, mas penso que também superou as expectativas e mais uma vez, também não vou estar a inventar muito sobre estes jogadores, simplesmente que superaram as expectativas e que neste momento
encontram-se na liga por mérito deles e bem, é isso. Na pick seguinte, pick 26, para os Portland Trail Blazers, aqui eu escolhi mais um jogador. Até agora todos os jogadores subiram no draft, este também. Tony Bradley, apesar das poucas oportunidades que teve até agora, sendo nos Jazz ou estamos a falar nos Jazz ou nos Sixers, foi um jogador que, na minha opinião, sempre brilhou, ou seja, tendo em conta as expectativas, isto é preciso ter cuidado, principalmente nestes primeiros jogadores, porque quando se fala em brilhar é sempre relativo, não é? Porque tem a ver com as expectativas que tinham, mas eu acho que Tony Bradley superou as expectativas que existiam sobre ele e apesar de só subir 2 posições em relação ao draft original, uh, penso que já é bastante positivo tendo em conta a posição de certos jogadores, mas lá está, acho que Tony Bradley é um jogador que ainda se calhar ainda pode crescer bastante nos próximos anos e que o, o lugar dele na NBA como backup center vejo bastante possível, não parece nada improvável, sinceramente. Com a pick 25, um dos jogadores que mais subiu também, estamos a falar da pick 49, estou a falar de Vlanko Kantar. Isto aqui, o jogador que foi draftado pelos Denver Nuggets e ainda está lá. Começou a ganhar mais minutos agora e penso que também tem muito a oferecer à liga como lançador exterior e pronto, também não há muito a acrescentar, a não ser que realmente acho que pode ainda acrescentar bastante valor à liga. Na pick 24 tenho a primeira queda até agora. Infelizmente, um dos jogadores que mais apreciava a vida do draft, só que falhei redondamente, não é? E isto é a prova. Estou a falar de Frank Ntilikina. Frank Ntilikina, infelizmente, caiu bastante. Estamos a falar da pick 8 no draft original. Pronto, Frank Ntilikina, como disse, um dos jogadores que na perspectiva do draft achava que iria brilhar porque o playmaking estava lá, a defesa está lá e eu continuo a achar que está lá. O problema é que ofensivamente perdeu-se realmente um bocado de playmaking e a defesa parece que não foi suficiente para convencer Tom Thibodeau e é isso que me mete um bocado de medo, porque Tom Thibodeau, sendo um treinador tão defensivo, e se Frank Ntilikina, com as capacidades defensivas que ele tem, se não foi possível convencer Tom Thibodeau, ou seja, qual é o futuro de Frank Ntilikina? A verdade é que também a opinião sobre ele também cresceu um bocado mais depois dos Jogos Olímpicos, porque a forma como ele defendeu, principalmente Luka Doncic nos Jogos Olímpicos, foi, e não só Kyrie Irving, também penso eu, de qualquer forma, foi bastante positiva a performance dele nos Jogos Olímpicos, o que me deu alguma esperança para o que pode vir para o futuro de Frank Ntilikina. Veremos o que é que o futuro espera. Eu acho que ele merece mais uma oportunidade e lá está, até na verdade eu falei de jogadores que até agora têm todos contrato e este é o primeiro jogador sem contrato dos que estou a falar, mas a verdade é que acho que Frank Ntilikina tem mais que talento para continuar na liga, porque defensivamente ele é incrível ainda e mostrou isso nos Jogos Olímpicos, apesar de ter poucas oportunidades nos New York Knicks o ano passado. Depois com a pick 23, os Toronto Raptors, uma também das maiores descidas, a maior descida da primeira ronda. Ok, tenho que reestruturar isto. Dos jogadores que eu selecionei para a primeira ronda, este é a maior descida, o que não significa que seja realmente a maior descida da primeira ronda. Estou a falar de Josh Jackson na pick 4, que foi para os Phoenix Suns. Josh Jackson teve performances bastante positivas o ano passado pelos Detroit Pistons, só que é um bocado difícil de julgar exibições por equipas que, pronto, os Pistons literalmente estavam a jogar para nada, não é? No entanto, eu acho que Josh Jackson já o que tinha feito também quando teve em Memphis já foi bastante positivo. E eu ainda tenho alguma esperança no que Josh Jackson pode oferecer na liga.
e daí ter colocado Josh Jackson aqui. Um, Se calhar até podia pôr mais alto, tendo em conta as performances de Josh Jackson nos Detroit Pistons. Só que também não sei até que ponto acreditar realmente pronto, nas performances dele. Mas a verdade é que vejo aqui alguém que tem mais capacidade para continuar na liga. Alguém que tem talento neste momento. Duvido que vá corresponder ao que era esperado dele. Ou seja, do jogador de um starter, não é? Mais do que um starter, alguém que pudesse contribuir positivamente para uma equipa de título. É, pelo menos a pick 4, acho que é isso que é esperado. Duvido que será esse o futuro de Josh Jackson. Agora, não me admirava ver como um sólido role player a vir do banco. Acho que tem mais capacidade para fazer isso numa equipa bastante importante. E a verdade é que muitas vezes a mudança de situação muda muita coisa. Estamos a falar aqui de alguém que ainda é bastante novo, não é? Todos estes jogadores são bastante novos e apesar de tudo, todos eles ainda vão bem a tempo de alterar o seu futuro, porque pronto, já vimos jogadores a crescer simplesmente passados 5 6 anos, não é? Acho que o maior exemplo será até Oladipo, que só passado bastante tempo é que realmente correspondeu às expectativas, apesar de agora, infelizmente, pronto, não ter correspondido por causa de lesões, mas obviamente que temos que dar tempo ainda a certos jogadores. E acho que Josh Jackson pode ser um ainda que pode crescer bastante, espero eu. Com a pick 22, um dos jogadores mais intrigantes para mim deste draft, que continua a ser intrigante e que continua a ter esperança nele, e não sou o único, nesta off-season provou-se que o front office dos Spurs também ainda tem alguma esperança nele. Eu acho que se não fossem as lesões e daí a escolha do draft tão baixa, sinceramente, do meu lado, se não fossem as lesões, eu acho que era alguém que estaria muito mais alto. Estou a falar de Zach Collins que foi escolhido pelos Portland Trail Blazers e agora assinou pelos San Antonio Spurs. Eu acho que estamos a falar aqui de alguém que, se não fosse, como disse, se não fossem as lesões, tinha mais capacidade para ser starter numa liga, numa equipa que iria longe. O que ele mostrou há 2 anos, basicamente, nos Blazers, deu-me bastante esperança nesse papel que poderia realizar. Infelizmente as lesões lá está pararam, mas se não fosse isso, o Zach Collins estaria muito mais alto neste draft. E continua a ser um jogador que eu tenho bastante esperança porque é muito sólido defensivamente, tem uma capacidade de passe bastante avançada para a posição e para o tamanho dele e para, pronto, e para a maturidade e para a experiência dele. E pronto, estamos a falar de alguém que também tem um lançamento exterior e acho que encaixa perfeitamente como um 4. E se não forem as lesões, estamos a falar de alguém que pode encaixar perfeitamente como um 4 de uma equipa moderna da NBA e veremos o que é que ele consegue fazer este ano nos Spurs se realmente vir a jogar. De seguida temos na pick 21 uma das maiores subidas também deste draft. É o primeiro undrafted que eu pus até aqui. Estamos a falar de PJ Dozier, que agora está a jogar nos Nuggets e pronto, como eu disse, undrafted e neste momento a contribuir imenso para uma equipa e contribuiu o ano passado para uma equipa de playoffs. Contribuições positivas, obviamente que jogou por causa de ausências, não é? Também seremos realistas, mas a verdade é que estamos a falar de alguém que contribui e que vai continuar a contribuir e que vai ter minutos numa equipa que lá está, foi longe nos playoffs, por isso superou as expectativas PJ Dozier e tem aqui muita esperança que PJ Dozier continue a crescer, apesar de não vamos falar que não será mais do que um role player, ou seja, a esperança que eu tenho para Zach Collins ou para Josh Jackson ainda é um bocado mais alto. Duvido que PJ Dozier seja mais do que um sólido role player a vir do banco, independentemente da equipa. Mas também duvido que não estará durante algum tempo na NBA a ocupar esse mesmo papel de forma sólida, independentemente da equipa.
Depois com a pick 20, mais uma pick que subiu imenso neste draft, uma pick de segunda ronda. Estou a falar de Thomas Bryant, que o ano passado teve lesionado aí um ano se calhar mais negativo, mas também é um bocado injusto dizer que foi negativo, tendo em conta que esteve lesionado. Thomas Bryant que mostrou minutos bastante positivos e cresceu bastante, seja nos Lakers, seja obviamente agora nos Wizards, tendo merecido um contrato. E pronto, Thomas Bryant tem muito a melhorar ainda do lado ofensivo, defensivo. No entanto, um jogador que, como disse, também cresceu imenso e lá está, passou de segunda ronda para a primeira ronda. Depois, pick 19, o jogador que mais subiu no meu board foi o undrafted que mais subiu, Chris Boucher, dos Raptors. Chris Boucher, acho que a única coisa que o impede realmente de poder ser um starter numa equipa de playoffs, que eu acho que a partir daqui quase todos os jogadores têm mais ou menos capacidade de ser starter numa equipa de playoffs, e para mim Chris Boucher é mais ou menos o limiar, porque Thomas Bryant, PJ Dozier não acredito, Zach Collins, Josh Jackson têm esperança ainda em termos de, pronto, lá está a esperança de potencial, mas ainda não mostraram o suficiente. Chris Boucher, eu acho que o que falta só é um bocado mais de peso, não é? Estamos a falar de um jogador muito magro ainda, que é muito afastado e ainda muito... Ainda se impõe poucas vezes, tendo em conta a posição que joga, não é? Joga a 5 principalmente, mas alguém que tem um lançamento exterior, alguém que coloca-se bem para os ressaltos, que tem muito bons instintos defensivos, principalmente à beira do cesto, que bloqueia imensos lançamentos, tem mais capacidade para ajudar qualquer equipa que seja. Eu acho que ele, mesmo numa equipa que ambiciona o título, tem mais capacidade para ser o posto-a-vir do banco ou alguém, lá está, uma solução mais do que sólida para dar 10, 15 minutos numa final. Por isso estamos a falar de alguém que contribui positivamente e tem muitas esperanças e tem muita confiança em Chris Boucher, e acho que, pronto, merece sem dúvida esta menção e cresceu bastante. E duvido que suba muito mais. Acho que o último ano foi um ano excepcional para Chris Boucher e duvido que cresça muito mais, mas foi um ano, lá está, muito bom do lado de Chris Boucher. Então aqui passamos o patamar, então, como eu disse, para jogadores que eu acho que conseguem contribuir positivamente para uma equipa de título, que ambiciona o título. E aqui que a pick 18 tenho o Luke Kennard. Luke Kennard que teve uma época um bocado estranha nos Clippers, recebeu um contrato que não é assim tão desastroso como aparenta. Eu acho que foi recebido com muitos maus olhos, mas não acho que seja justo, porque o Luke Kennard é um jogador que consegue contribuir positivamente e acho que o fez estes playoffs. Foi bastante, pronto, fez o que era necessário, o que era pedido dele quando foi solicitado, lançou bem por vezes, mas a vida do banco ia contribuir para uma equipa de título, acho que isso é que é importante. Ele ganhou pelo menos um ou outro jogo de playoffs. A vitória foi em boa parte por causa, não é por causa dele, mas ele contribuiu imenso e acho que tem mais do que capacidade para ser ainda mais do que isso. Vejo, se ele conseguir melhorar o playmaking e o lançamento, a defesa de perímetro, alguém que consegue ser starter, talvez o starter menos importante, mas um starter numa equipa que ambiciona ir longe nos playoffs, e acho que até os próprios Clippers veem isso a longo prazo e daí o contrato oferecido. Depois na pick 17, infelizmente, tem Markelle Fultz, se calhar até mais alto do que a maioria. No entanto, Markelle Fultz, eu ainda tenho bastante esperanças nele, eu gosto muito dele, e se não fossem as lesões, acho que estamos a falar de alguém que estaria muito mais alto. Ele, tanto o ano passado, que infelizmente foi parado por lesão
e acho que estava a ter um ano até bastante positivo nos Orlando Magic. E teve um contrato que corresponde mais ou menos à capacidade que ele tem. O playmaking existe, a velocidade existe, o ball handling está lá. O que falta é mesmo o lançamento, que eu acho que é ainda um problema de confiança. Eu acho que deram cabo mesmo da confiança dele em Filadélfia. E pode ser que venha a aparecer, porque se aparecer Markel Fultz, eu acho que tem mais que potencial para ser um point guard de uma equipa que ambiciona o título. Eu ainda tenho mesmo essa esperança. Confio plenamente em Markel Fultz ainda e no seu desenvolvimento, se não for as lesões. E daí estar ainda tão alto. Eu sei que a maioria dos fãs de Filadélfia, se ouvirem isto, provavelmente a vontade deles deve ser esfaquear-me por causa de ter sido uma pick 1 perdida, não é? No entanto, eu acho mesmo que temos aqui alguém. Eu acho mesmo que os Magic ainda têm aqui alguém que pode contribuir, e acho que ele é melhor do que Cole Anthony. E sinceramente, a escolher um backcourt, eu acho que Jalen Suggs e Markel Fultz uh, é o backcourt certo para os Magic, e espero que seja esse o backcourt onde eles apostarão no futuro, porque acho que é o mais certo. E como disse, gosto muito de Markel Fultz, e ainda estou na Fultz Island porque acho que ele ainda tem muito a desenvolver e acho que ainda pode contribuir. Depois de seguida, na pick 16, na minha opinião, temos Malik Monk. Malik Monk acho que subiu bastante por causa dos últimos 2 meses de temporada regular. O que ele fez nos Charlotte Hornets no final da época foi muito positivo. Na altura em que Lamelo esteve lesionado, cresceu imenso, contribuiu positivamente, tendo alguns jogos até com mais de 30 pontos a vir do banco. E acho que ele abdicou bastante de algum dinheiro para poder ir para os Lakers, porque sabe que vai ter a oportunidade para poder ter um contrato ainda maior. O ano passado, lá está, acho que mostrou o potencial que pode existir de como six-man, o scoring guard que vem do banco, e que o microwave scorer a Lou Williams. A capacidade acho que está mais que lá, e ser um Lou Williams, para mim, aqui na pick 16, estamos a falar até de algo bastante interessante, porque pronto, quando eu falo de Lou Williams seria na melhor situação, e alguém que numa equipa com ambições ao título poderia vir no banco qual a Jordan Clarkson ou a Lou Williams, como disse, e marcar e decidir um jogo ou dois de playoffs, seja eles de finais. E pronto, é essa mais ou menos a expectativa e que eu tenho para Malik Monk, e acho que ele este ano vai mostrar isso nos Lakers. De seguida, pick 15, e estamos quase a chegar à lotaria. Tenho então Lauri Markkanen, que assinou recentemente com os Cleveland Cavaliers. Eu acho que este é o jogador se calhar mais difícil de avaliar, porque a oportunidade que teve, porque aqui não foram lesões, enquanto muitos a questão é lesões, talvez. Este é dos poucos que não foi lesões, mas a situação até aqui acho que foi longe de ideal. Primeiros anos com Jim Boylan, não era o treinador certo, nem perto. A oportunidade não surgiu. A oportunidade não surgiu também com Fred Hoiberg. Nunca teve muita estabilidade. Lá está, a oportunidade não surgiu. É um jogador que eu acho que esteve numa situação mesmo muito complicada. Não confio. E acho que o que foi visto ainda não foi suficiente. E da mesma forma que eu acho que Malik Monk é um jogador que pode vir do banco e marcar 30 pontos num jogo e decidir um jogo a vir do banco, acho que é mais ou menos essa a expectativa que eu também tenho para Lauri Markkanen. Não me admirava de vê-lo como um scoring big man a vir do banco. E acho que ele até pode ser bem mais do que isso. Eu continuo a achar que ele tem a capacidade para ser um 4, lá está, mesmo um poste numa equipa que até pode
discutir alguma coisa nos playoffs. Eu acho mesmo que Lauri Markkanen ainda tem muito a oferecer a esta liga e acho que pick 15 aqui é mais ou menos justo, tendo em conta o que ele mostrou, mas tendo em conta o que ele pode ainda mostrar. E este ano vai ser de certeza muito mais simples avaliar uh, o que é que pode contribuir Lauri Markkanen, porque agora de certeza nos Cavs terá mais oportunidade e o fit penso que é melhor e acho que faz mais sentido em geral o que, pronto, para avaliar Lauri Markkanen até aqui. E pronto, aqui entramos na fase da lotaria e com a pick 14, os Miami Heat, eu tenho aqui Monte Morris, também um dos jogadores que mais subiu. Da mesma forma que eu falei de PJ Dozier, de um guard que contribui imenso para os Nuggets, porque teve a oportunidade, mas também porque o fez e aproveitou bem a oportunidade que teve, não é? Este aqui acho que já se afirmou na liga, já tem os minutos dele, foi starter na, a jogar nos Denver Nuggets, não é? A contribuir para uma equipa, como disse, que tem ambições de título, vai continuar a contribuir neste início de carreira ainda, porque é uma carreira jovem, uh, para pronto, ambições de título, como disse, vai contribuir a vir do banco e não me admirava que ainda conseguisse desenvolver ao ponto de ser um jogador de um point guard starter de uma equipa com ambições de título, porque o playmaking não é genial, mas as capacidades de scoring, o playmaking é mais que suficiente se partilhar, por exemplo, o campo com uma estrela que tem uma capacidade de criação de lançamento bastante boa, por exemplo, sei lá, se ele fosse para uma equipa como os Celtics, acho que encaixaria perfeitamente, porque eles não precisam também de alguém que seja um playmaker exímio. E defensivamente também começa a crescer e pronto, mesmo nos Denver Nuggets ele encaixa bastante bem porque o playmaking está todo encarregue mais em Nikola Jokic e o que ele faz, apesar do tamanho, contribui já de forma bastante positiva e acho que pode ainda crescer mais. Passando para a pick 13, um jogador que desceu bastante este último ano, mas acho de forma um bocado injusta, acho que também caiu demasiado, acho que foi visto de forma demasiado injusta este último ano, porque não contribuiu o que era esperado, mas a verdade é que a situação não foi a melhor, muitas lesões. Estou a falar de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, uma das piques mais, não sei, eu acho que deve ser das piques mais que divide mais opiniões. Eu continuo a achar que ele tem mais capacidade para ser um 4 numa equipa de título. O esforço defensivo, quando teve que o fazer, esteve lá e era bastante decente. Eu acho que as contribuições defensivas que ele fazia nos Lakers quando estava focado eram bastante boas. O scoring potential está lá, já se viu várias vezes o potencial, lá está. Ele já fez várias displays pronto, de capacidade de lançamento e de arranjar lançamento para ele mesmo. Suficientes contra quase todo tipo de jogadores. Um playmaking para um 4 acho que é bastante positivo, ele é quase um 3 também. E Kyle Kuzma eu acho que vai até calar muita gente esta época nos Washington Wizards, que é uma das equipas mais interessantes, porque tem uma mistura de jogadores mesmo muito interessantes à beira de Bradley Beal. E se há jogador que eu acho que vai voltar a mostrar que realmente que tem bastante valor e que o ano passado foi um bocado anómalo, como para muita gente. Acho que o Kuzma foi dos que sofreu mais e se calhar aqui com novas oportunidades, com menos expectativas novamente, Kyle Kuzma pode vir a subir novamente o valor. Pick 12, aqui mais uma escolha dos Los Angeles Lakers. Aqui este durou menos tempo nos Lakers. Estou a falar de Josh Hart. Josh Hart que também assinou recentemente com os New Orleans Pelicans. E pronto, estamos a falar de um jogador que
Este aqui eu tenho a certeza, lá está. Eu acho que aqui já estamos mesmo no patamar de jogadores que têm a certeza que conseguiriam contribuir positivamente para uma equipa com aspirações a título. E aqui, sem dúvida nenhuma, Josh Hart, como um 3D, tem mais do que capacidade para contribuir, seja para qualquer equipa. Uh, e bem, é como disse, é um 3D. Esses jogadores duram imenso tempo na liga e ele vai fazê-lo durante imenso tempo e vai continuar a contribuir positivamente como fez até agora nos Pelicans com um novo contrato e mesmo se fosse trocado, independentemente da equipa, duvido que não tivesse minutos. Sinceramente acho que não existe nenhuma equipa na NBA neste momento que não acabaria por lhe dar minutos. E pronto, também foi dos jogadores que mais subiu neste redraft. Na pick 11, aqui temos um dos jogadores também que mais subiu neste redraft e estamos a falar de outro 3D, só que este aqui, na minha opinião, melhor defensivamente. Ofensivamente, se calhar, não é tão criativo, não ressalta tão bem como o Josh Hart, que é uma capacidade que o Josh Hart tem que contribui muito defensivamente e ofensivamente, mas defensivamente jogar contra este jogador deve ser terrível. Estou a falar de Dylan Brooks, o canadiano. Dylan Brooks joga nos Grizzlies. Epá, adoro Dylan Brooks. Eu não faço ideia também qual é a perspectiva assim, dos fãs, por acaso, de Dylan Brooks, mas é dos meus jogadores preferidos. Eu tive tentado a pô-lo no top 10, sinceramente. Tive mesmo muito perto de o pôr no top 10. Gosto mesmo muito de Dylan Brooks, acho que é um jogador tremendo. Se Josh Hart tem lugar em qualquer equipa e vai contribuir de certeza positivamente para uma equipa de título, Dylan Brooks não tem sequer dúvida alguma que vai se manter na liga durante muito tempo e se continuar nos Grizzlies com este young core, de certeza que vai jogar e vai ser titular e vai ter sempre oportunidades. Tenho a certeza absoluta, porque Dylan Brooks faz coisas que poucos jogadores fazem na liga. Tem uma energia do lado defensivo, eu não quero dizer, mas é raça mesmo, porque ele deve ser tão irritante jogar contra. Ele parece uma pessoa tão irritante de saber que é ele que vai guardar. Faz lembrar um bocado quase Patrick Beverley, eu acho, e da forma como era visto, não agora se calhar, mas pronto. E depois ofensivamente vai contribuir imenso com... Pronto, de certeza que irá contribuir imenso Dylan Brooks com o lançamento que é o mais inconstante ainda, mas já começou a ser cada vez mais constante, consistente e Dylan Brooks está aqui para ficar durante muito tempo e até mesmo no Canadá, na equipa do Canadá, estou entusiasmado para ver o que é que Dylan Brooks tem a oferecer. Chegamos então ao top 10 e no top 10, na pick 10 dos Portland Trail Blazers, a minha pick aqui iria para Derrick White, o jogador dos Spurs. Um jogador difícil de perceber, mas pronto, é muito, lá está, é muito difícil porque eu comparo com alguém mais ou menos da mesma posição e o anterior a este seria Monte Morris, não é? Mais ou menos igual. E será que a diferença é assim tão grande? Eu acho que ainda é, porque eu acho que Derrick White tem a capacidade que Monte Morris tem de marcar. Acho que o playmaking até é ligeiramente melhor de Monte Morris. No entanto, acho que do lado defensivo Derrick White oferece bastante mais do que Monte Morris, para além de, como disse, scoring potential. Acho que Derrick White tem mais. A experiência que ele já teve, o facto de jogar também com um Pop, jogar já na USA Team, dá-me mais confiança e, como disse, vejo como second guard, como two-way guard também numa equipa de título, sem problema algum, e também um jogador que subiu nesse draft. E Derrick White também está aqui para ficar muito tempo. Todos estes jogadores a partir daqui, não é? Estamos a falar de jogadores que vieram para ficar durante muito tempo na liga. Com a pick 9, os Dallas Mavericks, que falharam redondamente esta pick, não é? Para mim, iria
Jonathan Isaac, epá, este é. Eu sei que é uma pick que é se calhar das mais difíceis de justificar. Portanto, estamos a falar de um jogador que está constantemente lesionado, de um jogador que está nos Magic e não provou assim tanto. Na verdade, mas para mim a verdade é que sempre que ele teve a oportunidade de jogar em que não teve lesionado, estamos a falar de alguém que, mesmo sem o lançamento, tem all defensive team potential completamente. Para mim, estamos a falar de alguém com um, pronto, um dos melhores potenciais defensivos da liga, sem dúvida. Já neste momento, quando ele estava a jogar, era dos melhores jogadores defensivos da liga. Uma versatilidade defensiva tremenda. Pode, para mim, guardar qualquer posição. Consegue defender à beira do cesto, consegue defender no perímetro, consegue defender jogadores mais físicos, jogadores mais rápidos. Tem uma envergadura ridícula. Pronto, há muito pouco que eu não gosto em Jonathan Isaac. Lá está, do lado defensivo, eu acho que estamos a falar de alguém com quase potencial Defensive Player of the Year. Daí esta posição para Jonathan Isaac. Depois, ofensivamente, se o lançamento alguma vez aparecer, epá, estamos a falar aqui de alguém que é basicamente o Draymond Green. Só que lá está, já estou a pôr muitos Cs, daí se calhar não consegui pôr mais alto, porque se o lançamento já fosse real e o problema fosse só as lesões, Jonathan Isaac estaria ainda mais alto, porque o playmaking acho que é uma característica se calhar de Jonathan Isaac que às vezes não é muito apreciada. Ele tem um playmaking bastante sólido para alguém do tamanho dele. Ele consegue levar a bola para o outro lado do campo. Obviamente que não seria ele o playmaker principal, mas se ele levasse a bola não seria problema nenhum para a offense. Toma boas decisões e alguém que tem muita confiança, e espero que as lesões não parem mesmo, porque eu acho que ele tem mais do que capacidade para ser um jogador com bastantes all-defensive teams, com potencial de Defensive Player of the Year, ou pelo menos top 3 Defensive Player of the Year. Acho mesmo que estamos a falar de alguém completamente fora de série. E se não forem as lesões, de certeza que vai ter lugar na liga durante muito, muito tempo, em equipas muito, muito boas. E os Magic de certeza que sabem disso, e daí o contrato que já lhe ofereceram, daí a continuar a apostar nele, e por terem trocado Aaron Gordon, acho que é dizer mesmo que continua a apostar nele. Depois com a pick 8 aqui, para mim temos Jarrett Allen que também recebeu um contrato bem chorudo, esta free agency. Não há muito a dizer, Jarrett Allen cresceu imenso, não é, nos Nets, e agora está nos Cavs, e vejo perfeitamente, e o contrato que recebeu também reflete isso, vejo perfeitamente Jarrett Allen como um 5 que contribui. Pronto, pode ser um 5 de uma equipa de título. Acho que não há muita discussão em relação a isso. Ele faz o que é necessário. Mesmo já após Nets, ele podia ser o 5 que eles tinham agora. Daí estar a dizer que ele pode ser o 5 de uma equipa de título. Alguém que vai defender à beira do cesto. Ele até porque é dos jogadores que tem mais coragem e vai defender todas as bolas à beira do cesto. Ressalta. Os instintos defensivos, para além desses de posicionamento, também são bastante sólidos. Ofensivamente, o lançamento existe algum, não exterior mesmo, mas existe o suficiente para ter que ser considerado pela defesa. Irá cortar para o cesto, ou seja, um 5 que encaixa perfeitamente nas características do que é necessário de um 5 para a NBA moderna. E lá está, o contrato que os Cavs deram, ainda por cima tendo em conta que draftaram Evan Mobley e foram buscar Lauri Markkanen, nota-se que eles têm muita confiança, e pronto, é mais do que merecida essa confiança de Jarrett Allen, porque já deu mais que provas que é um jogador que tem mais do que
pronto, é mais do que certo que vai ficar na Liga durante muito, muito tempo e poderá contribuir seriamente para uma equipa de título, seja ela os Cavs, seja ela qualquer outra. Com a pick 7, um jogador que também subiu imenso, acho, esta temporada, que se calhar até aqui seria considerado, mas cá não tanto. E depois teve uma época incrível, incluindo os playoffs. Estou a falar de John Collins. John Collins que teve uma época tremenda, não é? Por parte de depois, quando decidiu, epá, vou-me focar realmente defensivamente a fazer e fazer o dirty work, como se fala. E desde que assumiu que queria fazer isso, John Collins completamente essencial nos Atlanta Hawks, mesmo estes playoffs foi completamente essencial. Como disse, faz tudo um pouco, ressalta, os instintos defensivos estão muito mais sólidos do que no início da última época. Como disse, fazer todo esse dirty work, os ressaltos, o lançamento cada vez surge mais, o que é, pronto, é bastante positivo, porque John Collins, podendo estar em campo e oferecer algum spacing, é importantíssimo. É importantíssimo por causa lá está, do que consegue oferecer aos Atlanta Hawks. E não é uma liability em nenhum dos lados. E é um 4 perfeito para qualquer equipa que ambiciona o título. E lá está. Já estamos nessa categoria em que é um jogador que claramente pode contribuir muito positivamente para um 5 inicial de uma equipa de título e mostra que foi um draft até bastante decente e um draft que se calhar surpreendeu muita gente. Depois com a pick 6 temos aqui se calhar uma... Não sei, a opinião, é outro jogador que também não faço ideia qual é a opinião geral, mas tem aqui Lonzo Ball. Eu já falei bastante de Lonzo Ball ao longo destes episódios, até por causa do contrato que recebeu, mas podendo falar mais um bocadinho, pronto, Lonzo Ball, eu acho que se não fosse todo o drama que teve em relação ao pai e tudo o resto, a Big Baller Brand e a família e etc., falar de alguém que a única coisa que falta é o lançamento exterior. E o lançamento exterior começou a aparecer o ano passado. Se for real, temos aqui claramente um point guard de uma equipa de título. Ele faz tudo o que tem para fazer, tem o playmaking, a visão de jogo é fora de série. É um dos jogadores que tem a melhor visão de jogo na liga, nisso não há dúvida. Defensivamente, quando está focado, é incrível. E isso aí já é mais que suficiente para ter um lugar na liga durante muito tempo. E o lançamento pareceu realmente real, não é? Esta última época com os Pelicans, quando esteve em campo. Ainda não é consistente, se calhar, mas já cada vez mais consistente, cada vez mais percentagens aceitáveis e apesar do lançamento ainda continua um bocado estranho, já melhorou a forma, mas ainda um bocado estranho. Lonzo é um jogador tremendo e os Bulls têm muita sorte em tê-lo. E felizmente não foi um flop. Depois, aqui com a pick 5, um dos jogadores também que mais subiu, se calhar um bocado bias, mas não acho porque aqui estamos a falar do único jogador que realmente contribuiu positivamente até aqui e claramente para uma equipa de título e alguém que... Eu estou a falar do OG Anunoby. O OG Anunoby acho que superou todas as expectativas que existiam. Neste momento é um 3&D tremendo, não é? Um dos melhores defesas de perímetro já na liga para mim. Um dos jogadores bastante bom ou seja, ele como 3&D já é bastante decente. O playmaking está a surgir cada vez mais, a capacidade de criação de lançamento, o go-to scorer cada vez aparece mais, o atleticismo está lá, lá está, considerações para o defensive team já aparecem, como eu disse, a criação de lançamento cada vez mais real. Estamos a falar de alguém que, pronto, se eu aqui em Lonzo Ball estou a falar talvez de potencial terceiro melhor jogador de uma equipa de título, o OG Anunoby neste momento
para mim também já pode ser o terceiro melhor jogador de uma equipa de título e eu acho que o potencial existe até para mais do que isso, não o melhor jogador de uma equipa de título, mas não me admirava de ver o G a crescer o suficiente para ser o segundo melhor jogador de uma equipa de título, quase como o Paul George. Eu acho que o ceiling, obviamente que o ceiling para mim perfeito seria Kawhi, mas acho que a capacidade de lançamento ainda não surgiu o suficiente para poder sequer dizer isso, mas eu acho que Paul George é um perfil mais do que aceitável para pintar para o Giannunobi e pronto, eu sei que posso ser meio biased, não é? Porque estamos a falar de um jogador dos Toronto Raptors, da minha equipa, mas eu acho que o G superou as expectativas que tinha sobre ele e pronto, tem sido fantástico ver o crescimento do Giannunobi dos dois lados do campo. Ele é uma máquina defensiva e ofensivamente cada vez mais aparece. Depois com a pick 4, aqui temos um jogador que tem andado muito nas bocas de trades e etc. Mas estou a falar, e também dos jogadores preferidos. Estou a falar de Aaron Fox. De'Aaron Fox não está mais alto porque eu acho que está nos Kings, basicamente. Se ele não estivesse nos Kings, até não me admirava se ele já tivesse sido All-Star. De'Aaron Fox é completamente genial. Não há muito a dizer. Para mim, um jogador que tem potencial All-Star para ser o melhor jogador de uma equipa de título, está, a partir do G, é este o salto que damos, na minha opinião, para os jogadores que podem ser perfeitamente o melhor jogador de uma equipa de título. De'Aaron Fox, o ano passado, recuou um bocado do lado defensivo. No entanto, numa equipa tão má defensivamente como os Kings, também não sei se é justo pedir muito mais esforço. Pode ser que este ano, com Davion Mitchell ao lado, se isto continuar nos Kings, estamos a falar de alguém que pode ser All-Star. Eu lembro de, na altura do draft, até fiz uma bet, não é? Uma aposta de que se De'Aaron Fox nos próximos 5 anos não fosse All-Star, eu rapava o cabelo. A verdade é que este é o último ano que a aposta, eu penso que disse 5, eu já não tenho bem a certeza, mas a verdade é que o ano seria este se fosse 5. Veremos o que é que acontece. Eu ainda continuo a ter esperanças de Aaron Fox, porque acho que ele, lá está, é um jogador tremendo, na minha opinião. E pronto, vamos ver o que é que De'Aaron Fox tem a oferecer, mas o jogador está lá. O lançamento exterior felizmente já apareceu. O lançamento, a defesa, lá está, é o que está a faltar, porque playmaking, velocidade, visão de passe, está tudo lá para ser um jogador, um top 10 guard na liga, que é esse o potencial para mim, para De'Aaron Fox neste momento. De seguida, pick 3, alguém que já contribuiu também muito positivamente para uma equipa quase de título também. Estou a falar de Bam Adebayo. Bam Adebayo que, pronto, andamos a falar de alguém que realmente esteve para Defensive Player of the Year, que já contribuiu ridiculamente para uma equipa que foi às finais. Ele era basicamente o segundo melhor jogador da equipa, só tem por onde crescer ainda. Genial do lado defensivo, como disse, o facto de estar para Defensive Player of the Year acho que só mostra o potencial que existe para Bam Adebayo. Para além disso, ofensivamente tem skills muito underrated, o lançamento existe, mas acima de tudo é a visão de passe que tem, o esforço também de ganhar ressaltos. E pronto, não há dúvida alguma que ele pode ser o melhor jogador de uma equipa. Eu acho que ele pode ser o melhor jogador de uma equipa de título, ou qual o melhor jogador, porque ele será claramente o melhor jogador do lado defensivo da equipa e ofensivamente terá bastante a oferecer sempre por causa da versatilidade ofensiva que tem. Depois aqui a pick 2. Pronto, sobram 2 jogadores, não é? E a pick 2 se calhar não é quem estavam à espera. Aqui na pick 2 eu tenho Jason Tatum. Não há muito que eu possa dizer de Jason Tatum que já não se saiba, não é? Estamos a falar de alguém que já é
a cara de um franchise, é o melhor jogador dos Celtics, a esperança está toda nele, já marcou 50 pontos em jogos de playoffs. Lá está, não há muito a discutir, é sem dúvida um jogador que é uma estrela, é um jogador que claramente pode ser o melhor jogador de uma equipa de título e já o é e ambiciona isso. O ceiling é bastante alto, não é? Por isso é ver até onde pode crescer ainda mais esta época, mas pronto, não há muito a apontar a Jason Tatum, a não ser dizer que para mim só não é a pique número 1 neste momento, por preferências, porque existe outro jogador que eu gosto bastante, que acho que já fez tudo isso, e apesar de Jason Tatum ser muito sólido defensivamente, o outro jogador que eu tenho aqui em consideração acho que é ainda mais sólido defensivamente. A única coisa que eu teria a apontar a Jason Tatum, como disse, é se calhar algum decision making. Acho que lhe falta, às vezes, um bocadinho. Acho que às vezes facilita. Pronto, ainda tem uma visão de túnel um bocado, ainda decide mal, por vezes. De resto, e defensivamente, às vezes também tem alguns. Pronto, alguns problemas. De vez em quando, algumas falhas, não muito. Pronto, nada muito grave, mas ainda de assinalar e que pode fazer com que ele não seja ainda um top 10 jogador da liga, mas o potencial está mais do que lá para o ser. E depois na pico um jogador que falta para mim, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell que pronto, para mim já é candidato a MVP. Não há muito que possa dizer de Donovan Mitchell que já não tenha sido dito. Scorer principal de uma equipa, melhor jogador de uma equipa, sem dúvida alguma. Vejo, lá está, à vontade de ocupar esse papel, não tem problema algum. E pronto, defensivamente acho que também é tremendo no perímetro. O único problema para mim que Donovan Mitchell tem, porque, por exemplo, playmaking e em termos de visão de jogo é superior a Jason Tatum e obviamente é preciso adaptar as expectativas tendo em conta a posição. A única coisa lá está que tenho a apontar a Donovan Mitchell é defensivamente por causa do tamanho, mas ele esforça-se e é um monstro defensivo mesmo assim, tendo em conta o tamanho, ele é o líder e acima de Jason Tatum, para além do que mostra em campo, mostra ser realmente um líder fora de campo, tendo em conta as decisões que toma e as atitudes que toma, daí também estar um bocado mais alto que Jason Tatum. E bem, pronto, este é o meu redraft do draft de 2017. Obviamente que ainda muita coisa pode mudar, ainda é bastante recente, foram 5 anos que passaram, mas também já é engraçado voltar a isto. E pronto, agora vou, antes de acabar só esta edição, falar dos jogadores que mais subiram e mais desceram. Os jogadores que mais subiram, ou pelo menos é destacar, foi Donovan Mitchell, tem uma subida de 12 lugares, mas Bam 11. OG Anunoby, para mim, lá está, 18 lugares no draft. Jarrett Allen 14, Derrick White 19, Dylan Brooks 34, Josh Hart 18, Kyle Kuzma 14, Monte Morris 37 lugares, e depois, por causa de serem undrafted, Chris Boucher e PJ Dozier 42 e 40 respectivamente, Thomas Bryant também 22 lugares, Vlak Cancar com 24 também, Sterling Brown com 18, Edmond Sumner também com 22. Depois na segunda ronda, pelo que eu fiz, pronto, Luke Cornett também subiria 27 lugares, Matt Thomas 26 por terem sido undrafted. E bem, seriam essas as maiores subidas. Infelizmente as maiores descidas também são algumas, não é? E a maior nem sequer foi mencionada, o que significa que foi uma queda ainda bastante grande. Mas sim, maiores quedas. Temos aqui a primeira queda realmente de considerar é Markelle Fultz, infelizmente, não é? Markelle Fultz aqui com uma queda de 16 lugares. Josh Jackson, uma queda de 19 lugares. Frank Ntilikina, uma queda de 16 lugares.
Mas as quedas depois vêm a seguir e Justin Jackson uma queda de 21 lugares, Harry Giles 17 lugares para mim, DJ Wilson 21 lugares, mas a maior queda de todas, infelizmente, estou a falar de Danny Smith Jr., que é uma queda de pelo menos 30 lugares para mim e infelizmente, porque a primeira época até foi bastante promissora e, opá, e o resto é da carreira, acho que não se pode dizer o mesmo. Depois tem algumas quedas aqui também ainda consideráveis. Tyler Lydon, Justin Patton, uh, Frank Mason com 14, Pachenix, Caleb Swanigan com 26 cada um, Davon Reed, Jonah Bolden, Ivan Raab, algumas quedas consideráveis. E pronto, chegamos ao fim então de mais uma edição. Espero que tenham gostado assim desta out of the box, não é? Assim um bocado diferente, simplesmente porque os temas também a tratar esta semana não seriam muito relevantes e acho que é um exercício engraçado. E acho que até dá para ver que este draft se calhar superou bastante as expectativas que existiam sobre ele, porque na altura as expectativas que existiam não eram tão altas. E pronto, temos aqui alguns jogadores que são sem dúvida potenciais melhores jogadores de uma equipa de título. Como disse, espero que tenham gostado e ouvimos para a semana. Tchau!